Olá, estamos aqui mais uma vez para ter um bate-papo, dessa vez sobre um assunto que a gente não trata muito aqui no canal Pioneiros, porque a gente conversa muito sobre transporte público e às vezes a gente esquece de falar sobre trânsito, e trânsito é uma coisa muito importante na vida de todos nós. E hoje nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, e eu queria agradecer muito a presença do nosso convidado, que é o Paulo Guimarães, que é o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Paulo, muito obrigada por vir falar aqui com a gente sobre esse assunto que é tão importante, que tem números tão dramáticos, como a gente vai poder falar aqui para o pessoal que nos escuta durante a entrevista. Obrigada, Paulo. Obrigado, um prazer falar com vocês. Contem sempre com a gente e vamos seguir, que acho que vai ser um bate-papo muito bom. Bom, vamos começar lá atrás. Já tenho uma certa bagagem, eu trabalho nesse setor de transporte público desde 1996, e uma coisa que eu nunca deixei de escutar durante todo esse tempo é que o problema inicial, o marco zero dos nossos problemas é a gente não ter dados consolidados sobre o trânsito. Eu queria saber se nesses últimos anos a gente melhorou nesse aspecto, porque eu lembro que a gente tinha dificuldade até com as estatísticas, porque os bombeiros avaliavam de uma maneira, o sistema de saúde avaliava de outra, então faltavam dados. Esse aspecto melhorou? Olha, eu diria que a gente avançou muito pouco nessa área, porque a gente ainda tem dados muito desestruturados que, de certa forma, não podem servir como referência para a construção das políticas públicas. Então, o que eu quero dizer quando eu digo isso? Por exemplo, o Registro Nacional de Estatística de Trânsito, que teoricamente seria a nossa base oficial, que é uma base que é gerida pela Senatran, com alimentação por parte dos estados, ela é bastante incompleta, né? Inclusive, no final do ano passado, a gente entregou um estudo técnico exatamente sobre a completude dos dados do RENAEST, informando que realmente a gente tem, não é um banco de dados que pode ser usado como referência. A fonte de dado oficial, em termos de Brasil, que a gente usa hoje, são dados do Ministério da Saúde, referente às mortes, né? Então, a gente não consegue traçar uma relação, por exemplo, com os sinistros, a partir dessa base de dados, e ela é desatualizada. Para você ter uma ideia, a gente está agora em 2024 e a gente teve acesso em dezembro de 2023 ao fechamento da estatística de 2022. Então, como uma política pública ela demora para ser planejada e colocada em prática, a gente acaba trabalhando com dados defasados de cerca de 3 a 4 anos entre o que aconteceu e o início de uma política pública para resolver. Então, assim, resumindo, a gente avançou muito pouco e a gente tem trabalhado, né, o Observatório tem essa característica de ser uma organização social para apoiar as políticas públicas, então a gente tem um foco muito grande em tentar contribuir com isso, seja estimulando a melhoria da coleta primária, ou seja, o policial, o socorrista que fazem aquele entendimento da ocorrência, para que a gente tenha um padrão mínimo de informações ali que gerem algum tipo de estatística mais detalhada para a construção dessas políticas públicas, seja tentando organizar bancos de dados e relacionando esses bancos de dados um com o outro para a gente obter alguns indicadores. A gente está, agora no mês de fevereiro, preparando uma entrega também do observatório, que é um modelo preditivo que vai procurar antecipar esse fechamento dos dados do DataSUS. Então, a nossa ideia é que agora, em fevereiro, a gente já entregue uma estimativa de como vai ser o dado consolidado do DataSUS em 2023. Então, assim, resumindo, a gente ainda tem muito para avançar, a gente ainda não consegue fazer diagnósticos muito precisos, mas, de certa forma, a gente ainda tem os indicadores macro, vamos dizer assim, do grupo de vítima principal, os fatores de risco, né? A gente tem a velocidade como principal fator de risco, os motociclistas como principal grupo vulnerável, então a gente vai acabar trabalhando com essas informações, mas temos muito a avançar ainda.